Aqui no programa Prevenir de hoje nós vamos falar sobre voz e a nossa convidada é a fonoaudióloga aqui do IANSP, a Juliana Santa Rosa. Então, bem-vindo ao nosso programa, Juliana. Obrigada, bom dia a todos. Obrigada, Dr. Milton. Obrigada aí pelas oportunidades de falar sempre para o Prevenir. Estou à disposição para a gente tirar as dúvidas. E você, Juliana, é especialista em voz, né? Então, vamos começar. Tem muita gente que trabalha e usa muita voz, fala o dia inteiro. Então, vamos focar a conversa por aí para saber assim, o que faz eu gastar a voz, por que tem gente que fica rouco fácil, tem gente que não fica, quem fala muito, o que precisa fazer. Então vamos começar pelo simples. A voz é produzida como? Como é que sai o som da voz? O som da voz, ele é produzido nas cordas vocais, né? A gente chama de uma forma mais científica de pregas vocais, mas ele é basicamente um som que sai, um ar que sai do pulmão, e aqui na altura do gogó, onde tem as cordas vocais, que são duas, elas funcionam num funcionamento, elas funcionam abrindo e fechando, né? Num movimento de abertura e fechamento. E elas formam como se fosse um bloqueio da passagem do ar, e aí quando o ar passa, ele forma um som essencial, inicial aqui na altura do gogó, que seria um som bem básico. E esse som ele é articulado na boca, nos órgãos que a gente chama fonoarticulatórios, toda essa cavidade do rosto, da cabeça, que é a cavidade de ressonância, né? O nariz. Então, a voz ela é modificada nesses órgãos fonoarticulatórios. Se a gente vai produzir um A, a gente abre bem a boca. Se a gente vai produzir um B, um som de B, a gente fecha os lábios. Então, cada movimento dos órgãos fonoarticulatórios, ele produz um som diferente. Então, se as cordas vocais, se a gente estica ela um pouco mais, sai uma voz mais fina. Se a gente encolhe um pouco mais, sai uma voz mais grossa. Então, tudo isso é modificado. Esse som inicial, que é produzido aqui nas cordas vocais, ele é modificado conforme os movimentos que a gente faz. E a capacidade respiratória também influencia muito. Então, se a gente tem uma respiração, um pulmão maior, que tem uma capacidade respiratória maior, a gente tende a ter um pouco mais de força, porque o ar é o fole, né? O pulmão é o fole que vai dar a fonação, a voz, né? E a disfonia, que seria a alteração da voz, ela é qualquer dificuldade que a gente tem para produzir uma voz, vamos dizer, final, apropriada, adequada para aquilo que é o normal da gente, né? Então, para uma pessoa ter uma voz boa e forte, todo esse conjunto tem que estar funcionando de forma harmônica e adequada e saudável. Então, aí, resumindo, tem a parte respiratória do ar, essa parte da garganta que vai passar pelas pregas vocais, e também a parte do crânio, da cabeça, da ressonância articular, né? Então, qualquer um desses locais, estando alterado, pode alterar a voz. Então, por exemplo, o estresse é uma coisa que pode alterar a voz, porque a pessoa fica mais tensa, por exemplo. Exatamente. E a voz, ela, além dessa parte mais orgânica, mais mecânica do funcionamento, ela é um representativo muito forte, né? Um reflexo muito forte da nossa personalidade. Então, numa situação, como você falou, a pessoa está mais nervosa, está mais ansiosa, ela tende a ter uma voz mais rápida, ou às vezes se a pessoa é mais fechada, tem uma voz mais abafada. Então, assim, a voz, ela reflete muito da personalidade da gente e daquele estado emocional daquele momento. Então, isso também é um fator, porque ela está refletindo, a gente está expondo nossos pensamentos, as nossas opiniões, enfim, nossos sentimentos. Então, a voz, ela vai carregar tudo isso também. Ela tem esse outro fator que é talvez não tão orgânico, né, mas que vai refletir todo um pensamento, né? E isso também vai influenciar se a pessoa está num momento mais estressada, mais triste, ou mais alegre, ou mais agitada, ou mais calma. Então, isso tudo vai refletir na voz também, em forma de movimentos. Então, o movimento vai ser um movimento mais travado, um movimento mais aberto.
e também vai ter uma influência significativa. Ô Juliana, e quem usa muito a voz, por exemplo, trabalha com público, a voz cansa? Como é que é? Como é que é isso? A musculatura fica cansada? Por que a pessoa sente dificuldade? Isso. Olha, a maior experiência que eu tenho são com os professores, né? A gente atende muitos professores aqui no Hospital do Servidor Público Estadual e o professor ele tem uma demanda realmente muito grande, principalmente o professor da rede pública. Geralmente ele dá aula em vários períodos. Então, o professor dá aula de manhã, de tarde, às vezes à noite, 40 horas semanais. Então, tem uma demanda muito grande de voz. E isso realmente tende a cansar, porque a gente tem um ritmo de fala que é um ritmo, vamos dizer assim, normal. Quando a pessoa abusa desse ritmo, que ela usa muito, precisa falar muito, ou, por exemplo, quando é um público como a sala de aula, 30, 40 alunos, a pessoa precisa ter uma ressonância maior de voz, precisa falar mais forte, isso acaba exigindo mais. Então, a tendência da pessoa é ter cansaço da voz propriamente dita, então, chega no fim do dia, ela fala assim, não quero mais nem falar, porque realmente cansa, é um cansaço muscular, pode ter cansaço de toda essa região cervical, né, de pescoço, dos ombros, por uma tensão também associada, porque quando os músculos que a gente chama intrínsecos, que são os pequenos músculos das cordas vocais e do pescoço, quando eles já estão cansados, eles acabam pedindo ajuda, digamos assim, dos outros músculos maiores, então pescoço, cervical, a cabeça, então a pessoa no fim do dia ela tem realmente um cansaço muscular, ou vamos dizer, no fim do esforço vocal. E isso pode, ao longo dos dias e dos períodos, pode ir gerando, vamos dizer, formas de ajustes de falar que acabam levando a mais cansaço. Então, a pessoa, ela acaba tentando falar um pouco mais baixo, e isso cansa mais. Ou, às vezes, para suprir uma sala de aula, ela fala mais forte, isso também cansa um pouco mais. E isso vai gerando dificuldades que podem levar a lesões das cordas vocais. A mais comum são os calos das cordas vocais, que a gente chama, né, o nome mais próprio científico é nódulo de corda vocal, que são lesões como são calos, propriamente dito, são acúmulos, a corda vocal fica mais gordinha, e isso tende a mudar o padrão de voz da pessoa, a pessoa tende a ficar mais rouca, né? Então os sinais principais é mudança do tom, da qualidade da voz, a pessoa tende a ficar mais rouca, ela precisa respirar mais vezes para falar, então o tempo de fonação dela, cada respiração, tende a ficar mais curto, ela pode, às vezes, ter pequenos engasgos, ou ter falhas na voz, está falando no meio da frase, a voz falha, então tem diversos pequenos sintomas que podem estar indicando que a pessoa ou já está numa fadiga excessiva, né, usou muito e já está numa fadiga, ou ela já está, às vezes, com pequenas lesões que a gente não enxerga assim, vamos dizer, a olho nu, à vista, ela precisa de um exame, que é a laringoscopia, para a gente, com uma câmera, alcançar as cordas vocais e enxergar o que está acontecendo lá. Mas essas pequenas lesões, elas já são, vamos dizer assim, um passo número 2 do problema da voz, porque já é uma lesão. E a própria lesão, ela também já gera uma piora da voz, porque aí a corda vocal fica ainda mais pesada, a pessoa requer mais esforço. Então, tudo isso vai se associando para ter um problema de voz mais sério, né? Mas vamos dizer assim, quem ainda não teve lesão, mas sente que no dia a dia usa muito a voz. Que dicas que você dá para preservar a voz, vamos dizer assim, de uma maneira saudável? Isso. Assim, atualmente a gente tem um recurso bem importante que é o do microfone. Então, se a pessoa tiver com público, por exemplo, de dar aula, ou que ela precisa fazer algum tipo de explanação, assim, que usa frequentemente esforço, o microfone já é um apoio bem importante que ajuda muito a diminuir esse esforço. Se não é o caso do microfone, uma pessoa que fala em público, mais pequenos públicos, ou fala muito durante o dia, pequenas dicas como tomar água durante o dia, ingerir bastante água durante o dia, principalmente durante os momentos de fonação, porque a água, ela tem 2 propósitos. O primeiro que é de hidratação, a hidratação é muito importante para manter a mucosa das cordas vocais saudáveis, e durante o dia, durante esses períodos de falar muito, a água auxilia como se fosse um pequeno relaxamento dessa região, porque a gente vai tomando os golinhos
e isso dá um certo alívio, porque a tendência é a gente ir tensionando, e a hora que a gente toma uns golinhos dá uma baixadinha, dá uma aliviada na garganta, né? Além da questão da hidratação da saliva também, da boca, que é bastante importante. Outra coisa é uma articulação bem feita. Então, a hora que a pessoa fala de uma forma tranquila, com uma articulação um pouco mais aberta, a tendência é a voz sair mais livre. Então, existem alguns exercícios que a gente usa antes da pessoa ir falar assim, que tem uma demanda, antes da demanda, fazer exercícios de sobrearticular os movimentos dos lábios, do rosto. A gente usa bastante careta, que é para toda essa musculatura, ela tá mais relaxada e mais preparada, digamos assim, com condicionamento físico, para poder ter uma demanda de voz maior, com menos sintoma no pós. E quando ela usa com bastante frequência, o ideal é que tente intercalar períodos de assim, falou muito, no dia seguinte tenta descansar um pouco a voz, ou no período seguinte tentar falar um pouco menos, né? A gente usa muito recurso com os professores. Num dia deu uma aula muito expositiva, no dia seguinte faz uma coisa que use um pouco menos, ou que tende a fazer um certo descanso da voz, se for possível. A gente também indica para quem... Isso observando também, né? Ver o quanto que já deu, porque também... E tem muito a ver com a personalidade também, porque tem gente que fala sem parar o dia inteiro, né? Acho que fica exausto no final do dia. E tem gente que fala menos também. Então, acho que também observar se você está... Se realmente tudo que você está falando é necessário, né? Você falar tudo aqui. Exatamente. As pessoas observarem os seus limites, né? Então, observarem e respeitarem os seus limites. Porque às vezes a gente vê que a pessoa fala assim, eu falei muito, mas ela não dá a pausa para o descanso, continua a não falar muito, né? E aí entra uma outra dica que eu considero bem importante, que as pessoas usam às vezes as balas, os sprays, alguns recursos, para assim, eu falei muito, tô com a garganta ardida já, então vou usar uma balinha para aliviar. Mas a bala, o spray, essas balas com menta, geralmente elas disfarçam o sintoma, que seria um aviso, você abusou hoje, pega leve, né? Que a garganta já tá ardida. Não, a pessoa vai e usa um método de mascarar o sintoma, então ela alivia com a balinha, que na verdade não descansou, só deu um alívio ali imediato, né? E abusa ainda mais em cima. Então, essa dica dos sprays e das balas é uma coisa que não é legal. É muito mais saudável tomar golinhos de água do que usar o spray ou a bala. Algumas recomendações se usa às vezes de algum chiclete, porque ele ajuda nessa parte muscular. O chiclete pode até usar, mas desde que ele não tenha aquela sensação de alívio, assim, porque aquilo ele está mascarando um sintoma de ardência ou de irritação da garganta, que já é um sintoma negativo. Então, quando estiver sentindo isso, dá um descanso, toma uns golinhos de água e tenta minimizar o uso, que é para dar uma preservada nas cordas vocais. Essa época que a gente está começando a chegar outono, inverno, é pior para vós? Tem isso a ver com, no decorrer do ano, de ter períodos que são piores? Não necessariamente. Isso pode ser pior para as pessoas que têm infecções repetidas ou que têm problemas crônicos de vias aéreas altas. Então, a rinite, a sinusite, essas doenças que são mais crônicas, que afetam o nariz, e às vezes a pessoa tende a ter mais problema de garganta nessa época, aí pode ter, do ponto de vista orgânico mesmo, da doença, algum impacto na voz. Então, a pessoa... ela tem uma rinite crônica, ela está com o nariz super obstruído, e isso vai ter um impacto negativo, sim. E ela falar com essa mucosa toda inflamada é judiar um pouco mais, vai pegar mais pesado com as cordas vocais. E quando o período está muito seco, é importante muita hidratação para prevenir esses problemas da mucosa mesmo. Quando a mucosa dessa região, da boca, da garganta, do nariz, está muito... ressecada, muito irritada, a hidratação é de extrema importância. Mas para quem não tem isso cronicamente, geralmente não costuma ser um problema, né? Então isso é muito de limite pessoal, né? A questão do clima, mesmo a questão de
beber gelado ou beber água em temperatura ambiente, isso é muito de cada pessoa. Então, tem pessoas que têm uma, vamos dizer, uma disponibilidade para ter piora, e tem pessoas que não, que vão bem, bebe gelado e vai tudo bem, né? Então, é muito pessoal essa questão. Então, aqui resumindo, hidratação é importante, respeitar os limites, né? Não falar. A tensão muscular, né? Ver se não tá. Quando você fala, fica mais tenso também, que isso também prejudica, né, Juliana? Então postural, né? Períodos de silêncio, de descanso da voz, algum aquecimento, né? Da região da voz ou de exercício de musculatura, de articular, né? Que você falou bem. Tem uma questão muito importante, Dr. Milton, que eu gosto sempre de frisar, que é o tabagismo e o etilismo, né? Eles têm uma importância muito grande para as questões vocais, porque muitas doenças graves, né? O câncer de laringe, os primeiros sintomas dele pode ser uma rouquidão, se ele estiver na região das cordas vocais e da laringe. Os primeiros sintomas do câncer de laringe é a rouquidão e as alterações vocais. Então, para as pessoas que fumam, todo mundo já sabe que faz mal, né? A gente não precisa falar sobre isso, mas assim, as pessoas que fumam, elas têm que ter uma atenção especial para isso, de se tiver rouquidão com uma certa frequência, que é além de 15 dias e não está melhorando, é muito importante fazer uma avaliação, né? Está previsto para o mês de julho a campanha da prevenção do câncer de laringe, é o Julho Verde. Então, a gente frisa muito essas questões do tabagismo, porque as pessoas tabagistas que, né, que fumam, elas têm um perigo maior, vamos dizer, para desenvolver essas lesões. Então, sempre ficar muito atenta às questões da voz e até da deglutição. Se tiver alguma dificuldade para engolir, ou alguma coisa que não está bom aí na região da boca, que não está curando, uma ferida que não está curando, ficar muito atento a isso. E você falou do álcool, você falou do álcool. O que O álcool também, ele aumenta essa probabilidade do câncer, né? E para o uso da voz também, um álcool em excesso, ele tende a ressecar essa mucosa da região, e a pessoa, quando ela consome álcool e bebe, quando ela consome álcool e vai falar muito, ela tende a abusar da voz, né? Porque perde um pouco a noção daquele limite que a gente falou. Então, por exemplo, se a pessoa está numa festa, está na balada, foi para um jogo de futebol, às vezes, e consumir, né, uma coisa de torcida e consumir muito, ela tende a abusar da voz, e aí, no dia, às vezes ela não percebeu, mas no dia seguinte ela vai ter uma consequência, de uma voz mais rouca, de uma voz mais grave. Então, isso a gente tem que ficar atento. A pessoa que consome de forma frequente, de forma crônica, ficar atenta a esses sintomas, que são sintomas iniciais e importantes para o câncer, né? Que é uma doença que, quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, melhor são os resultados do prognóstico, né? Então, isso é bem importante. Eu acho que a gente falou bastante coisa aqui sobre a voz, claro que nunca esgota o assunto, mas eu acho que foi ótimo para dar dicas e ter atenção, né, aos fatores de risco que pioram a nossa qualidade da voz e coisas que fazem melhorar também a nossa voz. Então, obrigado pela sua participação. E volte sempre, vamos voltar com outros temas também. Ok, estou à disposição de vocês. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar. E desejo bons cuidados vocais a todos.